Em 2019, a WeWork era avaliada em 47 bilhões de dólares. Uma das startups mais valiosas do mundo. Investidores acreditavam que estavam financiando o futuro do trabalho. Mas meses depois, o império começou a ruir. O bilhão evaporou. A pergunta não é apenas como caiu. A pergunta é: como chegou tão alto? E o que estava acontecendo nos bastidores? A WeWork começou como uma ideia simples: transformar escritórios tradicionais em espaços compartilhados modernos. Ambientes abertos. Design sofisticado. Café artesanal. Comunidade. Mas aquilo não era vendido como aluguel de mesa. Era vendido como movimento. A empresa dizia estar reinventando a forma como o mundo trabalha. E o mercado adorava essa narrativa. Em poucos anos, a expansão foi agressiva. Novas unidades surgiam em ritmo acelerado. Cidades diferentes. Países diferentes. O crescimento parecia ilimitado. E quanto mais crescia, mais investidores se interessavam. Mas havia uma pergunta que quase ninguém fazia: esse crescimento era sustentável? No centro de tudo estava Adam Neumann. Adam Neumann não era apenas um CEO. Ele era tratado como um visionário. Em apresentações para investidores, falava sobre elevar a consciência do mundo. Falava sobre transformar empresas em comunidades vibrantes. A narrativa era maior que o negócio. E quanto maior a narrativa, menor parecia a necessidade de explicar números. Dentro da empresa, a cultura era intensa. Eventos grandiosos. Discursos motivacionais. Festas luxuosas. A energia era contagiante. Mas havia um detalhe importante. Enquanto a imagem crescia, os prejuízos cresciam junto. E quase ninguém queria ser a voz da cautela. Foi nesse cenário que o dinheiro começou a chegar em volumes inéditos. Bilhões de dólares em aportes. Especialmente de um investidor disposto a apostar alto. O SoftBank. Quando o SoftBank decidiu investir bilhões na WeWork, algo mudou. Não foi apenas capital. Foi validação. Se um dos maiores fundos do mundo acreditava, quem ousaria duvidar? A empresa passou a agir como se o crescimento fosse inevitável. Novos contratos eram assinados em ritmo acelerado. Prédios inteiros eram alugados antes mesmo de haver clientes suficientes. A lógica era simples: crescer primeiro, resolver depois. Mas havia um detalhe estrutural que poucos observavam. A WeWork assinava contratos de aluguel por 10, 15 anos e sublocava esses espaços para empresas que podiam sair em poucos meses. Enquanto o mercado estava aquecido, isso parecia funcionar. Mas esse modelo tinha um risco silencioso. Se o crescimento desacelerasse, a conta chegaria. E ela chegaria pesada. Até que chegou o momento, o inevitável: abrir os números. Quando a empresa decidiu iniciar o processo de IPO, precisou revelar sua estrutura financeira ao público. E foi ali que o bastidor começou a aparecer. Os documentos do IPO revelaram números que poucos esperavam. Bilhões em prejuízo acumulado. Um modelo dependente de expansão constante. E uma estrutura financeira frágil. A empresa gastava muito mais do que arrecadava. E fazia isso em uma velocidade crescente. Mas não era apenas o prejuízo que chamou a atenção. Era a governança. Adam Neumann mantinha controle quase absoluto. Direitos de voto diferenciados. Decisões concentradas. E uma mistura perigosa entre interesses pessoais e decisões corporativas. O mercado começou a questionar o que antes aceitava sem resistência. O discurso de movimento já não era suficiente. Agora os números falavam. E os números eram duros. Contrato após contrato. Aposta após aposta. O que derrubou a WeWork não foi apenas o mercado. Foi a combinação perigosa de narrativa grandiosa com fundamentos frágeis. E quando o mercado finalmente questionou
Já era tarde. A WeWork não caiu por falta de ambição. Ambição nunca foi o problema. O problema foi confundir crescimento com solidez. Confundir narrativa com estrutura. Confundir validação externa com sustentabilidade real. Durante anos, o mercado premiou expansão agressiva. Investidores buscavam a próxima grande história. E histórias bem contadas valiam bilhões. Mas histórias não pagam contratos de 15 anos. Não cobrem prejuízos crescentes. E não sustentam confiança para sempre. Nos bastidores do bilhão, existe uma verdade silenciosa. O dinheiro pode inflar rápido. Mas a confiança é construída devagar. E quando ela desaparece, não é apenas a avaliação que cai. É o império inteiro que balança. No final, a decisão mais perigosa não foi expandir. Não foi investir. Não foi acreditar no futuro. Foi acreditar que o mercado nunca faria perguntas difíceis. E nos bastidores do bilhão, essas perguntas sempre chegam. Onde bilhões são decididos. E às vezes, desaparecem. Nos bastidores do bilhão, essas perguntas sempre chegam. Se você quer entender o que realmente acontece por trás das decisões que movem bilhões, inscreva-se. Porque toda grande queda começa com uma escolha.